Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos estudar sobre as redes urbanas e a hierarquia urbana brasileira, certo? É um tema muito importante, certo? Que sempre vem sendo abordado, seja em Enem ou em questões de concursos e vestibulares, certo? E nessa aula a gente vai entender alguns conceitos, né, que é relacionado à urbanização, ao estudo sobre a urbanização e como se configura nessa rede urbana brasileira, né, a partir dessa hierarquia urbana. Então vamos lá, continuando. Rede urbana. O próprio nome rede, né, já dá aquela ideia de ser algo interligados, né? Uma rede de pesca, né, fios interligados, linhas interligadas, né, por nós, né? Uma rede geográfica, rede elétrica. Então, rede urbana, certo? É constituído por um conjunto de cidades, né, que são interligadas, são integradas, uma com as outras, certo? E essa integração, certo? Não existe nenhuma cidade isolada, sem trocar informações, nem bens de mercadoria, certo? Essa integração é tanto do ponto de vista de informação, de trocas de mercadoria, de circulação de pessoas, né, isso de acesso, certo? Não existe nenhuma cidade isolada hoje, hoje na configuração atual do mundo, certo? Então, essas cidades elas são interligadas por meio de sistema de transporte e de comunicação e que mantém um fluxo constante de mercadorias, serviços, informações, capitais e pessoas. São conceitos que são usados popularmente, né? Cidades situam-se mais próximas umas das outras atualmente, ocorre a interação, crescendo, se relacionando mais e mais cada vez, certo? Os bens produzidos, né, isso são vendidos de uma cidade para outra, né, os habitantes buscam certos serviços mais especializados na outra, e os vínculos se tornam mais intensos, certo? Se configurando uma rede urbana. Hoje, é, é, atualmente, né, existe cada vez mais, certo, uma interligação entre cidades. E uma coisa que deixar aqui para vocês bem claro, que não existe uma cidade, por exemplo, todas as cidades elas não crescem de maneira igual, certo? Sempre vai existir cidades que têm mais oferta de serviços, cidades maiores, cidades menores, certo? Então isso é o que vai configurar a hierarquia urbana que eu vou falar daqui a pouco. Alguns conceitos são importantes, certo? Para a gente entender sobre rede urbana, sobre o que é hierarquia urbana, certo? Primeiro, metrópole. Metrópole é a cidade principal ou capital de um determinado país ou região, certo? Que tem uma grande área de influência regional, certo? Ou nacional. Então, as metrópoles, ela pode ser uma metrópole nacional, pode ser uma metrópole regional, e também tem metrópoles que têm uma grande área de influência, a sua área de influência vai além dos limites do seu país, certo? Se configurando uma metrópole global, certo? E a região metropolitana são as áreas em que a metrópole exerce sua influência sobre as demais cidades, certo? E cidades globais, como eu já tinha falado, né, são aquelas metrópoles, né, grandes metrópoles, que funcionam como um centro de influência internacional. Como, por exemplo, aqui no Brasil, né, nós temos, apesar de alguns autores colocar o Rio de Janeiro também como uma cidade global, mas nós temos o exemplo de São Paulo, né, que está sobre grande influência, né, internacional. Certo? Apesar do Rio de Janeiro ser o cartão postal do Brasil, né, ou seja, a cidade que atrai muitos turistas, mas com relação a serviços, até mesmo estrutura de receber
de receber pessoas de outros países, isso, aquilo outro, está na cidade de São Paulo, que tem uma maior rede de infraestrutura e se configura como uma cidade global. Aqui só para mostrar um pouco assim como se dá, né, a relação de uma região metropolitana, né? Por exemplo, aqui Natal, né, a região metropolitana de Natal, certo? Ela é Natal, é a metrópole, né? É uma metrópole regional que ela ela exerce influência sobre outros municípios de sua região, certo? Então, aonde ela tem uma influência mais forte é chamada de região metropolitana, certo? E aqui uma imagem da cidade global, como eu já tinha falado, do Brasil, que é São Paulo. Apesar de alguns autores dizer que o Rio de Janeiro também é uma cidade global, certo? Mas a maioria considera apenas São Paulo como cidade global. Quando duas ou mais metrópoles elas se juntam, certo? Aí vai formar uma megalópole. Essa junção não significa dizer que é uma junção física entre as áreas urbanas da cidade, certo? Mas sim uma união em que tem mais a intensa circulação de pessoas, de mercadorias, serviços, certo? Então, vai ter uma infraestrutura de redes de transporte e comunicação, certo? Que interligam cada vez mais essas metrópoles, certo? Por exemplo, aqui no Brasil, uma megalópole em formação é São Paulo, Rio de Janeiro, certo? Que ainda está incluindo aqui a metrópole de Santos, certo? Então, a união de duas ou mais metrópoles recebe o nome de megalópole. Aí, quando existe essa união física, certo, das áreas urbanas de dois ou mais municípios, certo, dois ou mais municípios, aí esse fenômeno a gente chama de conurbação. É um fenômeno urbano muito presente nas metrópoles, certo? É quando o espaço físico das cidades, né, elas crescem ao ponto de chegar a se juntar com outras áreas urbanas, certo? Por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, é aqui um exemplo de conurbação, né? Essas linhas vermelhas são os limites dos municípios, certo? E a gente observa que a área urbana está unida do ponto de vista físico, certo? Aqui para ilustrar mais e melhor entender o que seria a conurbação, certo? Olha a região metropolitana de Natal. Aqui é o limite, né, do município de Natal. A gente observa que entre Natal e Parnamirim, entre Natal e Macaíba, certo? Entre Natal e São Gonçalo do Amarante, né, existe uma união entre as áreas urbanas. Por exemplo, quando você viaja para Natal, às vezes você de Macaíba chega em Natal, uma área urbana, né, nem percebe Natal, Parnamirim, porque são áreas conurbadas, certo? É diferente de quando você sai de São Rafael e vai para Açu, que tem uma extensa área rural, certo? Nessas regiões metropolitanas, onde tem conurbação, esse processo, você sai de uma cidade, uma área urbana, e você entra no outro município ainda com área urbana também, porque as áreas urbanas desses municípios se encontraram. Fato interessante, né? A conurbação ela também pode acontecer em cidades pequenas, né? Olha só um exemplo aqui, lá na região setentrional do Rio Grande do Norte, né? Caiçara do Norte e São Bento do Norte são duas cidades pequenas em que suas áreas urbanas elas se uniram fisicamente, certo? Então, aqui é um processo de conurbação também. Veja que aqui, ó, só aqui tem, nessa parte aqui tem um quebra-mola, certo? Que vai separar São Bento do Norte de Caiçara do Norte, certo? Então, esse processo hoje, atualmente, ele pode acontecer em cidades pequenas também, certo?
não só nas metrópoles. Aqui mostra, certo, a formação do processo, né, de crescimento das cidades, como se dá, certo? Como vocês podem observar, um centro isolado, como eu falei, hoje em dia não existe mais esse centro, uma cidade que seja isolada, que não tenha nenhum tipo de conexão com outra cidade, certo? Todos os municípios são integrados, né? E dois centros isolados, eles podem ter integração fisicamente aqui, como mostra aqui o processo de conurbação, né, quando duas áreas urbanas do município se encontram, ou a integração pode ser por meio de fluxo de transporte de pessoas, de mercadoria, de capitais, certo? E quando começa a ocorrer essa integração, aí vai formando uma metrópole, certo? Então a metrópole ela vai ter áreas que são conurbadas de município e vai ter áreas que não são conurbadas, mas que são integradas àquela metrópole. São pequenos municípios que estão sob influência do município maior, certo? E quando duas metrópoles ou mais elas se juntam, certo? Como eu já falei anteriormente, essa junção não é necessariamente física das áreas urbanas, mas sim de serviços, de oferta de serviços e circulação de pessoas e mercadoria, vai formar uma megalópole. Certo? Agora falar um pouco sobre a hierarquia urbana, certo? Hierarquia, né? É um termo que a gente sempre escuta falar sobre questão de patente, né? Tem uma patente mais alta do que a outra. No Exército Brasileiro, nas Forças Armadas, é utilizado esse termo, né? Tem uma hierarquia. E para a rede urbana, hierarquia urbana é como eu já tinha falado, né? Existem cidades que não têm, que não crescem, as cidades não crescem de forma igual. Então existem cidades maiores e cidades menores. Existem cidades que crescem mais, existem cidades que crescem menos. Existem cidades que têm maior oferta de serviços, existem cidades que dependem desses serviços. Então, a hierarquia urbana ela é formada a partir do nível, certo? Do nível de influência que uma cidade vai exercer sobre a outra, certo? Geralmente no esquema clássico, né? Depois eu explico porque essa mudança, né, de configuração para o esquema atual. No esquema clássico nós temos a metrópole nacional, tendo aquelas que têm uma influência além do território nacional, como está sob influência internacional, como por exemplo, né, aí vai ser chamada de metrópole global ou metrópole ou cidade global, como vocês queiram chamar, certo? Então, a cidade global, que eu já tinha falado, são centros de influência da economia mundial, está sob influência internacional. Aí vem a metrópole nacional, né? São cidades que influenciam sobre o território do estado onde se localiza e, na maioria das vezes, sobre extensas áreas da região vizinha. Certo? Aí vem a metrópole regional, que são formadas pelas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que abrigam atividades econômicas diversificadas, certo? E que sua área de influência é menor do que a área de influência da metrópole nacional. Geralmente a sua área de influência é mais uma região ou estado. Aí vem o centro regional, e são formados por centros urbanos que exercem influência sobre áreas de seu município, sobre as áreas de seu município ou de alguns municípios vizinhos, certo? E as cidades locais, certo? E dentro das cidades locais a gente pode encontrar as vilas, né? Que essas estão sob influência da cidade local, certo? Nesse esquema, a gente fazer um pouco sobre a hierarquia urbana brasileira a partir do município onde estamos localizados, São Rafael. Então, São Rafael vai ser uma cidade local, certo? O que seria vila? Vila poderia ser aqueles distritos ou aquelas áreas urbanas, ou aquelas pequenas aglomerações urbanas que estão sob influência da cidade local, certo?
Eu poderia citar aqui o exemplo, né, de uma pequena aglomeração urbana, que não é um distrito, certo? Se configura mais como uma área rural, né, que é Caraú, né, o sítio Caraú. Tem uma parte lá que é uma pequena aglomeração urbana. Então poderia se caracterizar como uma vila que está sob influência da cidade local, que é São Rafael. Certo? São Rafael não tem todas as ofertas de serviços lá. Então, quando as pessoas precisam, né, seja em relação à educação, ou em relação à saúde, ou a outros tipos de serviços, as pessoas procuram aquelas cidades maiores da região, que têm uma influência maior e que tem mais oferta de serviço. Que no caso seria, eu classificaria como um centro sub-regional, que é a Sul. Não tendo esse serviço em Açu, as pessoas procuram Mossoró, que se caracteriza como um centro regional. Não tendo em Mossoró, a metrópole, a única metrópole regional do estado, Natal, certo? Então, Natal se configura como uma metrópole regional. E metrópole nacional, aqui o Rio Grande do Norte, né, está sob influência de duas metrópoles nacionais, certo? Que é Fortaleza e Recife. Na região Nordeste nós temos três metrópoles nacionais: Fortaleza, Recife e Salvador. Só que no Rio Grande do Norte a influência maior é de Recife e Fortaleza, até pela proximidade. E a cidade global, São Paulo, né? A única, para a maioria dos autores, a única cidade global do Brasil. Certo? Então, assim seria o esquema de hierarquia urbana a partir de São Rafael, certo? A partir do nosso município. Certo? Então, São Rafael seria a cidade local. Certo? A Sul, centro subregional, o centro regional Mossoró, metrópole regional Natal, metrópole nacional Fortaleza ou Recife, e cidade global São Paulo. Certo? Assim seria o esquema de hierarquia urbana. Com relação a esse esquema de hierarquia urbana atual, vocês observam que existe um maior fluxo, né, de informações que partem desde a cidade local ao centro regional, que estão interligadas, certo? Então, essa mudança, certo, atualmente, há uma maior possibilidade de trocas de informações, certo? Isso devido à facilitação do avanço das telecomunicações e da informática, certo? Então, forma uma nova configuração de rede urbana, certo? Porque uma informação, um determinado produto ou serviço que para chegar ao centro, à cidade local, precisava passar pela metrópole regional, centro regional e assim por diante, hoje podem ser essas trocas de informações diretas, certo? Então, essa mudança, né, em virtude de uma maior possibilidade de trocas de informação. Aqui mostra, né, para finalizar, certo, como é que se configura a rede urbana brasileira, certo, e suas regiões de influência, certo? Se a gente observar aqui, né, as metrópoles nacionais, né, nós temos a metrópole global, São Paulo, né, metrópoles nacionais e suas áreas de influência. Se vocês observar aqui no Rio Grande do Norte, uma parte do Rio Grande do Norte está sobre a área de influência de Recife, e a outra parte, né, principalmente aquela região oeste do estado do Rio Grande do Norte, está sob influência de Fortaleza, certo? Existem as metrópoles regionais, no caso do Rio Grande do Norte, Natal, aí tem João Pessoa na Paraíba, e assim por diante. E existem os centros regionais, né? Mossoró, eu poderia citar o exemplo aqui de Caicó, Campina Grande, assim por diante, né? Então é isso, pessoal. Assim se configura a rede urbana e a hierarquia urbana brasileira, certo? Até a próxima aula. E saudações.